Bom dia! Tudo bem com vocês? Como estão? Bom dia, Raquel. Bom Tudo bem? dia, eu tô ótima e você? Tudo bem também. Vou acertar um pouquinho aqui, que tá mais alto. Isso, aí ótimo. Tudo bem? Tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vou tirar esse aqui. Pronto. Bom, Ótimo. depois de algumas lives que a gente faz durante a semana, a gente aprende a fazer algumas coisas, né? Melhor. Aprimora, né? Aprimora. Aprimora. Aprimora o conhecimento. Coisa boa. Sim. Raquel, tô muito feliz de você ter tirado esse tempo de falar comigo um pouquinho. Sei que você é uma pessoa ocupada, então eu realmente aprecio o seu tempo de você estar aqui. Obrigada, querida. É uma honra, é uma honra. Essa questão de tempo é prioridade, sabe? E estar aqui com você, falar com as pessoas, trazer esse conhecimento, trazer essas informações, para mim vai ser sempre prioridade. Foi até bom você levantar isso, porque às vezes as pessoas não chegam para a gente, não perguntam, né? Achando que a gente está muito ocupada, então não. Eu sempre tenho disponibilidade para o prioritário. Isso aqui, para mim, com certeza é uma prioridade. Sim, eu sei disso, eu sei do seu coração e vou falar um pouquinho de como eu te conheci, né? Que foi esse ano, assim, e foi para mim foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu falo de você para todo mundo, eu falo de você para o pessoal do colega de trabalho, meus clientes, porque realmente mudou minha vida, o jeito de pensar. Me centralizou e me trouxe só coisas boas. Então não tem como eu não dividir isso com todo mundo, sabe? Não tem como a gente não dividir isso e falar assim, não, você pode também, né, conseguir a mesma coisa, né, fazer a mesma coisa. Não é assim tão difícil, tá próximo, não tá tão longe assim, né? Exato. E assim, eu conheci você através da Paula. Sim, minha querida. E eu sou muito assim grata pela Paula. Eu até mandei um depoimento para ela essa semana, porque eu não tive tempo de mandar, eu queria realmente ter tempo para mandar, sabe? Para Uhum. explicar tudo que eu passei, porque começou com ela. Sim, E foi um processo de descobrir, de ser vulnerável e assim, querer melhorar minha autoestima. Foi a única, foi a primeira coisa que eu queria fazer. E isso levou a muitas outras coisas, né? Que a gente acha que é um problema, né? Que a gente precisa resolver, mas na verdade é só ali o início, né? De um monte de coisa que tá ali exatamente. embaixo, né? Tem a plantinha e tem a raiz, né? Exatamente. Ahn, então, assim, eu sou muito grata. E aí, expandi isso para minha família, para minha mãe, para minha irmã, para os amigos, que eu sei que tem pessoas que entraram em contato com você, que eu falo, gente, vocês vão para a vida, vocês vão. Nossa, vai ser muito bom. E estender isso para os meus clientes, né? Porque depois que você entende, né, um pouquinho, né, eu sei muito pouco, você consegue ver, entender, nossa, essa pessoa está sofrendo por causa de coisas que ela precisa resolver, Uhum. né? E é muito além de uma compra de uma casa, né? Realmente é Verdade, uma conquista de um sonho. verdade. As pessoas realmente elas querem isso. Então, vou deixar você falar um pouquinho do seu trabalho, já falei muito, Ahn, e falar para mim assim. Eu sei que a gente já teve experiências, né, com algumas pessoas, mas assim, me conta um pouquinho do seu trabalho para as pessoas entenderem um pouquinho. Primeiro, Larissa, eu quero agradecer, né, imensamente a oportunidade, essa abertura que você está dando através desse coração generoso, grandioso que é o seu. E eu sou muito grata a Deus pelos clientes que Ele me dá, sabe? Porque as pessoas que buscam o meu trabalho realmente estão conectadas com a luz, com algo maior, só ainda não identificaram alguns pontos que as conectam com tudo isso. Mas todos os meus clientes, sem exceção, são seres de luz e você é um deles, com certeza, pessoa que contribui para a vida de outras pessoas. E essa é a função de um bom terapeuta, né? Preparar pessoas para expandir luz, o bem para outras, para as demais, para a família, para o sistema, enfim. E Uhum. eu quero agradecer aqui a Deb, que me apresentou a Paula, que me trouxe você. Então, assim, para a gente identificar também que nada a gente faz sozinho,
né? A gente tem anjos na vida da gente, eu considero essas pessoas anjos. A Débora, uma querida, uma grande amiga, a Paula, outra, assim, de um coração ímpar. Então, assim, minha eterna gratidão a elas, a você, por esse movimento, pelas pessoas que você tem me trazido, pessoas super do bem. O que o meu trabalho faz, na realidade, ontem eu estava pensando um pouco assim, eu tinha uma estrutura já montada no Brasil de atendimento, já fazia online, muito online, né? Sempre atendi, e vim para os Estados Unidos. E no início eu não entendia bem o que eu estava fazendo aqui. Hoje eu sei que ser terapeuta morando nos Estados Unidos é compreender, sentir na pele o que você sente, que é muito diferente de uma estrutura brasileira. Não estou falando só de política, só do financeiro, não estou falando disso, eu estou falando das emoções que surgem aqui, que o clima interfere, enfim, tem diversas variáveis. E o meu trabalho, ele é super importante no sentido de trazer a pessoa para a realidade dela. Muitas pessoas estão ainda na fase infantil. E aí, o que me veio, né, que trouxe essa informação? Eu vendo um Reels e a pessoa falando que em 7 dias a gente faz 7 dígitos. Eu falei, bom, como é que está a cabeça das pessoas para acreditar nisso? Né? É uma cabeça infantil, é uma mentalidade. Eu não estou criticando, eu estou constatando. Quem acredita numa fala dessa tá na criança, está no infantil. Porque todos nós que fazemos 7 dígitos ou que vamos fazer, que vamos realizar os nossos sonhos, a gente sabe que precisa de um esforço nosso. Não é o pai, não é a mãe, não é o avô, não é o bisavô. Não é isso. Não são essas pessoas que vão nos dar. Não é o mundo que vai nos dar. A gente vai conquistar. Essa palavra se perdeu no meio de muitas coisas, sabe, Larissa? No meio da vida. E quando a gente acessa ali no nosso inconsciente os bloqueios, os limites, as identificações, os padrões, a nossa postura de julgamento, de crítica, de exclusão, de infantilidade, o tipo de mentalidade que a gente está carregando, a gente, indo nesse ponto, a gente vê que pode liberar isso e fazer agora, a partir dessa nova consciência, desse adulto que nós somos, algo diferente. E olha que interessante, algo diferente. Não é algo melhor, não é algo pior, é algo diferente daquilo que a gente fazia. Mas por que as pessoas resistem? Primeiro, porque elas não conhecem, né? Porque elas desconhecem. Segundo, porque elas buscam um monte de coisa que é infantil, que conecta com essa mentalidade infantil. Eu sou a condutora de um trabalho que eu honro e agradeço, assim, profundamente, porque minha alma vibra em cada constelação, em cada atendimento que eu faço. Mas, na realidade, eu conduzo o meu cliente a fazer. Não tem nada que vai acontecer em 7 dias, para 7 dígitos, que você não tenha feito já parte de um processo talvez de 10 anos que te trouxe para esses 7 dias maravilhosos que vai aí despertar. Mas tem que ter uma construção, tem que ter uma conquista anterior. A constelação, ela traz no ponto aquilo que é importante para aquela pessoa, porque aquela pessoa tá ali de coração aberto. Ah, Raquel, então se eu não fiz terapia 10 anos, se eu não pesquisei, se eu não estudei, não adianta? Adianta se você vier totalmente aberta e disponível a se ver e sabendo que você vai precisar fazer movimentos a partir dali para conquistar esses sonhos, essas coisas que você quer. E isso pode ser muito rápido, sim. Isso pode ser. Sim. Né? Eu acho que você ser vulnerável, né? E se abrir realmente. Eu acho que você tem que entrar de coração, né? Exatamente. A constelação não acontece na mente. A constelação, ela acontece no seu coração, na junção daquilo que você realmente quer, naquilo que realmente você acredita e que você está disponível para fazer. Eu me permito realmente acessar o melhor para mim. Mas uma coisa que eu descobri ao longo da minha jornada, Larissa, as pessoas têm medo do bom.
As pessoas têm medo do muito, Uhum. né? A gente Uhum. pede para Deus é um pouquinho de dinheiro, é uma casinha. A Sim, gente pede é um carrinho. sim. Calma, não é isso. A gente pode ter tudo, tudo, porque pessoas como você, como as pessoas que você tem trazido para minha vida, como a Paula, né, que a gente citou, como a Deb, são pessoas de coração gigantesco. Tenho vários outros, eu não vou citar todos aqui porque realmente vou ser injusta, mas todas essas pessoas de coração grandioso, né, com um coração maravilhoso. Imagina essas pessoas juntas, o que nós vamos fazer pelo mundo? Sim, Com muito, sim. com muito, né? Uhum. Nós podemos apoiar instituições, hospitais, pessoas mesmo no dia a dia a conquistar. Então, assim, quanto mais as pessoas tiverem consciência de si, maior a possibilidade da gente apoiar o mundo, da gente fazer um mundo realmente diferente. Sim, sim, com certeza. Né? Então, assim, eu queria falar com você sobre a gente. Eu não sabia qual o tema e como que a gente vai abordar isso e explicar para as pessoas que faz todo sentido quando elas estão travadas, que elas não conseguem conquistar um sonho, elas não conseguem ir para frente, elas não conseguem. Eu te falei isso, é incrível como tudo parece que não vai, as coisas não. Fica aquilo travado. Então, só para explicar um pouquinho o contexto, né? Uma das minhas clientes, que acho que ela vai estar aqui daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, que é a Amanda. A gente estava no processo, né, de compra e no início estava tudo indo bem, até que chegou um momento, perto do fechamento, que tudo não estava bem. E era assim, uma coisa atrás da outra, e eram coisas pequenas, eram coisas que a gente não conseguia destravar. E um dia ela se abriu comigo, né? E aí eu tive a abertura de poder falar pra ela, olha, eu acho que a gente precisa conversar com a Raquel, porque ela vai te ajudar a destravar isso e você vai conseguir conquistar o seu sonho, né? Então, quando isso aconteceu, que foi recentemente, eu falei, gente, quantas pessoas não conseguem ou querem alcançar aquele objetivo e não conseguem e precisam dessa ajuda, igual você falou, é a pessoa que faz, não é você, que você não vai lá com Sim, uma varinha mágica e faz. não, E a sim. pessoa, né? Então, assim, eu falei, gente, faz todo sentido. Se as pessoas que estão tendo dificuldade pudessem entender isso, né? Às vezes nem chegaram até mim ainda, porque acho que não tem condições, não podem, nunca vão conseguir comprar uma casa, nunca vão. Então, assim, o que você diria para essas pessoas, ou que tipo de. Como você poderia ajudá-las, assim, com a sua terapia? Como funciona isso, para as pessoas entenderem um pouquinho? É. Essa fala sua já diz muito, né? A Uhum, pessoa já vem com esse pensamento, com essa uhum, programação. Às vezes, e na maioria das vezes, Larissa, a pessoa carrega culpa de ter um resultado melhor do que a família já teve. uhum, Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, né? As pessoas ganham muito dinheiro e manda todo o dinheiro para o Brasil, manda para a família e fica quase sem nada aqui. Eu conheço várias, não estou falando que é todo mundo, mas eu conheço várias. sim, E aí, isso é uma culpa. Eu tenho, os meus não têm. Eu faço, os meus não fazem. E isso é um amor que a gente chama de amor cego dentro da constelação familiar. Eu amo uhum, mais do que me permito ser amado. E aí tem uma descompensação, porque a única forma de honrar a sua família, de honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar os seus avós, os seus bisavós, é vivendo o melhor da vida. Então, quando você realmente assume a postura de que vai honrar o seu sistema familiar, você faz por você e por todos eles. Tira a culpa de lado. Porque o que mais impede a realização dos nossos sonhos é a culpa. Nossa, lá no inconsciente, Raquel, eu não tenho culpa, não. Nós estamos falando aqui de inconsciente, né? Aí vem o medo através da culpa, vem o desgaste, o estresse. Você começa a comprometer o seu próprio corpo e você não está nem vendo. Então, o que, que a constelação faz? Vai naquele ponto de culpa, naquele ponto de lealdade ao sistema familiar que a gente está falando aqui, aquele ponto de padrão repetitivo, porque 3, 4 gerações da minha família não puderam ter uma casa. Para que eu vou ter? Os meus irmãos não têm, como é que eu vou ter? uhum,
Meu pai e a minha mãe, né? Vamos aí, o mais próximo, nunca tiveram uma casa. Como assim que eu vou conseguir uma casa nos Estados Unidos? Que é o caso que a gente tá falando aqui. Isso acontece no mundo inteiro, mas a gente está especificando, porque foi um caso, a Amanda já está aí, daqui a pouquinho ela vai falar a versão dela, né? O olhar dela nesse ponto. Sim. Então, essa culpa, não desconsiderem essa culpa, não desconsiderem essa lealdade, não desconsiderem esse medo. Ele é limitador, ele impede sim a realização. Quando a gente está prestes a realizar algo muito grande, algo muito legal para nós, a gente precisa entender que a gente está realizando por nós e por todos os que não puderam. Isso é amor de verdade. Isso é honra de verdade. Todos os dias de manhã, Larissa, eu olho no espelho e falo assim, pai, mãe, estou cuidando muito bem da filha de vocês. Sabe? Porque eu sei que isso é entregar para eles todo o reconhecimento, todo o amor, toda a vivência melhor que eu posso ter. Um pai e uma mãe querem o melhor para os filhos. E aí entra uma coisa que eu vou falar e que é até muito polêmica, mas assim, às vezes, quando a gente tem problema com pai e com mãe, com avós, quando a gente tem problemas no sistema familiar da gente, a gente se impede de ganhar, de crescer, a gente se impede de alcançar um sonho para vingar daquilo que está lá no nosso inconsciente registrado como uma dor profunda. Como assim, vocês não estão vendo o que o meu pai e o que minha mãe fez comigo, vocês não estão vendo que eles são ruins. Então, inconscientemente, eu tenho comportamentos e posturas e bloqueios para me vingar deles, porque aí eu não indo para frente, automaticamente eles vão sentir. É uma forma de afetar, de atingir os pais. Veja bem, eu estou falando de inconsciente, eu não estou falando de consciente, eu não estou falando que ninguém faz isso por maldade. Eu estou falando que está lá registrado e a gente faz numa postura, numa conduta automático sem perceber. Sim, sim. Uma das coisas também que eu percebi, porque depois que eu encontrei você, eu também passei com outras terapeutas, né? Eu tive acesso a outros profissionais. E algumas muito boas, outras não tão boas, mas aonde eu não, como que eu posso dizer, nem um pouco, nem 10% da onde eu cheguei com você, eu cheguei com essas terapeutas, né? Então eu sempre falo isso, falo, gente, é um processo assim, faz tanto sentido quando você entende e quando você vê as coisas mudando na sua vida, faz tanto sentido que vocês não, parece que é uma mágica, não é, é uma coisa assim simples, mas que muitos profissionais não veem. Eu até trouxe para você, né? Falei sobre o meu filho, que a terapeuta falou que ele, né, precisava passar por um processo e tal. Aí você falou, Larissa, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Uma das coisas, e também assim, acho que é um pouco das suas, do que você acredita, né? Muitos terapeutas não têm o mesmo, não têm a religião, não envolve a religião, né? Elas são bem neutras em relação a isso. E eu sempre falo, tome muito cuidado, porque eu já trabalhei com terapeutas que falavam pra mim que o problema da minha vida era o meu casamento. E aí queriam falar assim, olha, acho que você tem que pensar bem em relação ao seu esposo, acho que ele que não tá. Aí, como você tá tão vulnerável, não sabe o que fazer, você acredita naquilo. Você, Loucura, né? você fala, nossa, será que é isso mesmo? Isso me deixou doidinha, assim, uma época. E então, assim, de ter encontrado você, entender que o processo funciona, é muito, muito, muito gratificante mesmo. Mas, assim, o que você diria em relação a esses profissionais? Eu sei que você não vai, né, falar mal dos profissionais, mas como você falaria para as pessoas procurarem um profissional certo, que vamos supor, elas não podem falar com você por algum motivo. Mas a Raquel atende também online, mas por algum Sim. motivo, se elas não. Como você falaria para essas pessoas procurarem um profissional certo, que funcione para elas, que você acha que é uma coisa assim que elas têm que olhar primeiro, antes de ter a ajuda de alguém? Eu olho muito as pessoas como um ser humano e como um todo, como a soma de um sistema familiar. Você não é só você, você é a soma do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, bisavós, está tudo no seu DNA. Eu estou falando de biologia.
certo? Uhum. E aí, quando você me traz uma dinâmica, uma demanda da sua vida, eu preciso olhar para o conjunto. Eu não posso olhar só para você, até porque você tem a sua versão. Eu preciso olhar para o conjunto para eu entender o que está acontecendo. O que eu vejo hoje é que é muito comum, vários terapeutas, tem excelentes terapeutas no mundo, no planeta, né, que fique bem claro, mas tem muitos terapeutas que querem ter razão, que não fazem terapia, que não resolveram as suas próprias questões, que leram um monte de livros e acham que isso é aplicar. Né? Na pandemia, tiveram várias profissões, não só na terapia, mas várias profissões que surgiram com 4 dias. Ninguém pode olhar a vida do outro e achar que sabe alguma coisa em 4 dias. Ninguém pode. E tem uma coisa muito importante nessa fala minha aqui agora, Larissa, que é o seguinte: eu não sei da sua vida. Uhum. Quando você me procura, eu não posso ter a prepotência, nem que eu seja terapeuta, né, top lá das estrelas. Eu não posso ter a prepotência de achar que eu sei da sua vida. Quem sabe da sua vida é você. Uhum. Agora, eu posso te apoiar a ver diferente, pontos diferentes, a partir desse inconsciente que a gente vai olhar e vai identificar o que está leal ao pai, o que está leal à mãe, o que está vinculado, o que está ali conectado e que não está sendo você ainda. Né? Quando você trouxe a questão do seu filho, é muito comum as pessoas quererem diagnosticar. Tem TDAH, tem autismo, tem borderline, tem... Tá bom, ok, não estou falando que não tenha que ter um diagnóstico. Mas e aí, vai fazer o que com esse diagnóstico? Vai pegar uma criança e vai fazer o que com essa criança? Uhum. Quando a gente fez o movimento sistêmico, que com o seu filho foi uma constelação, e criança é muito rápido, eu chamo de movimento sistêmico, acabou ali o que ele estava inconscientemente ligado. As suas questões e as questões do pai dele. Quando a gente volta a criança para o centro dela, ela sai dessa coisa do mental perdido. Muitas vezes não é um autismo, muitas vezes não é um TDAH. E se for, a solução, né, dentro dessa visão, né, é um olhar diferente. O diagnóstico pelo diagnóstico, ele não pode ser limitador, ele não pode ser impeditivo. Veja bem o que eu estou falando. Não que não tenha que ter um diagnóstico, às vezes precisa sim de uma avaliação psiquiátrica, enfim. Mas uma das coisas que eu trouxe para você e que eu busquei informação como psiquiatra amigo meu no Brasil, é que um diagnóstico desse, ele precisa no mínimo de 6 meses de intervenção de um psicanalista, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Sim, sim. Não é esses diagnósticos não podem ser feitos assim. Então, uma das coisas que eu falaria para as pessoas que estão buscando terapia, olhem sim para o histórico desse profissional, olhem sim para as falas desse profissional. Esse profissional está te trazendo uma coisa que é muito a opinião dele, ele quer ter razão, ele está ali afirmando uma coisa como 100% verdade. Cuidado com isso. Quem sabe da sua vida é você. O profissional pode te conduzir para fazer diferente e estar no seu melhor. Se está piorando, tem alguma coisa de errado aí. Sim, sim, sim. Esse é um preceito humano, inclusive, né? Sim. E engraçado que você começa a ver as red flags, né? Que quando eu fui conversar com essa psicóloga sobre o meu filho, ela me atendeu, ela estava deitada na cama, assim. E aí eu falei, gente, né? Mas ela deu o diagnóstico conversando comigo, não conversou com ele, Olha, né? isso. Então, assim, olha só como que. Aí depois você me explicando mais, porque às vezes as pessoas não sabem, elas não sabem, elas estão tão vulneráveis, e eu já passei por isso, de você estar tão assim triste ou não saber o que fazer, que de repente alguém indica, fala, tem tal pessoa que faz isso. Aí você vai lá com todas as suas esperanças de que aquela pessoa realmente ela vai te ajudar. E aí é onde você cai na armadilha, né? Sim. Então... E a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter fé,
mas a gente precisa também refletir sobre aquilo que está sendo falado, que está sendo trazido, se tem a ver com a sua vida. Um profissional, eu vou lançar uma mentoria em 2025 para terapeutas. Em breve o meu marketing vai estar trabalhando isso aí. Um profissional terapeuta, ele precisa ouvir mais do que falar sim. Mas quando ele faz a intervenção, ele precisa ir naquele ponto do cliente, não no ponto que ele acha, né? Que ele deduziu, que ele criou na mente dele. Não, é o que o cliente está vivendo. E muitas vezes nós somos humanos, a gente precisa de vários caminhos, várias ferramentas. Não é uma conversa que vai me trazer toda a informação da sua vida. Não é uma conversa que vai me mostrar que é o seu marido que é o responsável pelo seu casamento. Até porque eu acredito, Larissa, sempre acreditei o seguinte: se eu tenho um marido que está me trazendo um problema, onde está o problema dentro de mim? Né? A questão é sempre espelho, é sempre autorresponsabilidade. Eu preciso olhar para isso. E quando eu assumo isso e eu mudo a minha postura, muitas coisas mudam ao meu redor, com certeza. Sim, sim, com certeza. A Dani falou aqui que ela também já falaram para ela separar também. Isso é muito comum. Uma das coisas que eu falo nos meus trabalhos, inclusive todos os meus clientes começam o processo, eu falo assim, olha, nenhuma atitude brusca agora. Nada de separar, nada de mudar de casa, nada de, sabe, assim, se não é o objetivo já determinado, que já está em andamento, que está fluindo, no início do processo não, porque a pessoa precisa começar a entender qual a parte dela nesses movimentos. Né? Então, sim. assim, eu não trabalho para pessoas, Larissa, eu trabalho para famílias. Isso faz toda a diferença. Eu não te vejo como uma pessoa, eu te vejo como uma mulher, uma esposa, uma filha, uma mãe, como uma profissional. Eu preciso ter essa visão ampla para te apoiar. Eu não posso te ver só como uma pessoa, uma criança ferida, que teve lá suas questões na infância e que, coitadinha da Larissa, não. Ela é uma mulher, ela é uma filha, tem um propósito toda essa história. A família dela faz parte dessa construção, que seja bom ou ruim, né? Mas mesmo com ruim a gente aprende muita coisa. Então a gente precisa começar a olhar para as pessoas como um ser humano que é parte de um todo e não uma pessoa só. Sim, sim, com certeza. Eu vou chamar a Amanda aqui. Chama aí para nós. Amanda, você tá pronta? Amanda, você tá pronta? Se não tiver, tá pronta. Se não tiver, tá pronta. Oi! Querida. Oiê, tudo bem? Oiê. Tudo ótimo e você? Bom dia, gente. Bom dia. Como que tá as coisas por aí? Bom, tá um caos, né? Porque vocês já falaram aí, hoje é o dia na verdade, hoje é o dia final, né? Eu tô aqui, a gente tá no processo de terminar a mudança. Então tá meio corrido, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês hoje para contar aí brevemente a minha experiência e o meu relato. E, aliás, vocês falaram muitas coisas interessantes e eu só pensando aqui, gente, tá acontecendo tudo isso comigo. Que coisa boa. E olha que só vão fazer 15 dias, né? Então, tipo assim, que mudança em 15 dias. Sim. Uau. Sim, Amanda. Assim, então, você, na verdade, foi a primeira pessoa que eu conectei os pontinhos, sabe? Ok. Porque eu já tive outros clientes também que tiveram dificuldades também. Mas por eu ainda acho que não tá pronta, também tava no meu processo, né, com a Raquel, eu não conseguia clicar uma coisa na outra. Mas com você, eu já estando, né, me sentindo melhor, já entendendo mais o processo, né, com o que você me falou, né, por você ter se falado, né, abrido comigo mesmo sobre as coisas, falei, não, calma aí, a gente consegue te ajudar. E não é só um papel que vai fazer diferença, a gente precisa mais fundo que isso, né? E de você falar assim, não, Larissa, eu acho que você tá certa. Eu acho que eu preciso realmente, né, de uma pessoa para me ajudar. Então, a Amanda é uma das minhas clientes queridas, né? E para mim, ligar uma coisa na outra, eu passei pelo momento da terapia, né, com a Raquel.
o que eu tava dizendo é, eu não tinha ainda essa conexão de que tem muitas coisas travadas de clientes meus que estavam comprando casas que a gente às vezes não entende por que que não consegue ou por que que as coisas não vão para frente. E depois de ter passado por esse processo com a Raquel e você, né, ter entrado na minha vida, né, eu falo, meus clientes eles se tornam amigos, né? Da gente sentar, tomar um café, a gente tava ali tentando resolver o problema, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas aí quando você se abriu comigo e falou, Larissa, olha, assim, 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 eu penso assim, assim, clicou, a chavinha virou ali, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que se a gente trazer uma profissional pra conversar com você, pra você entender esse inconsciente, né? Porque é o inconsciente. Eu acho que a gente vai conseguir destravar isso, né? E então, assim, e aí você foi lá, você topou, você falou, não, Larissa, eu realmente quero muito isso, né? Eu preciso disso. Eu falei, então vamos lá, eu vou te passar o contato da Raquel, vocês vão conversar e a gente, né, vai ver o que. E aí é aquilo, e aí vem a prova, né, de que deu certo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua experiência, o seu sentimento do antes e do depois, né, de ter passado por um dia ali de contato com a Raquel para a gente tentar mesmo resolver o que estava ali travando todo esse processo da compra da casa. Bom, vamos lá. Então, assim, eu vou agora seguir aí a minha linha aqui, né, do que foi. Realmente foi nessa formatação que a Larissa falou, nós estávamos num café atrás de alguns documentos que, na verdade, eram repetitivamente pedidos documentos que não faziam sentido algum. E aí eu comecei a falar um pouquinho e me desabafar. Eu estava num momento muito sensível. Eu acho que eu ainda estou passando por esse momento sensível. E realmente foi caindo as fichas, né? E aí eu falei, poxa, será que eu não tenho padrões e comportamentos inconscientes herdados aí que estão me afastando do meu grande objetivo? E hoje eu posso dizer que eu estou passando pelo processo, né? Depois do que aconteceu, eu continuo no processo junto com a Raquel. E eu tenho certeza que realmente estavam travando as coisas, né? Que esse meu inconsciente, não estava me permitindo viver o que eu preciso viver, na verdade. Então eu estava tendo uma trava, eu estava com medo de viver aquele momento. Então, ao mesmo tempo que eu estava feliz, acordando, confiante que ia dar tudo certo, ao longo do dia acontecia alguma coisa que eu acho que me travava e aí a gente era surpreendido aí com alguma coisa no meio do caminho. Então, foram quase 90 dias, ou um pouco mais que 90 dias. Eu acho que é até um número bem expressivo para quem está no processo de comprar a casa. Como a Larissa falou, no começo estava tudo muito fácil, todos os documentos estavam sendo aceitos. E quando chegou uma semana antes, e hoje eu fui até buscar antes de entrar na live para eu ver mais ou menos as datas, uma semana antes nós fomos na casa, nós tiramos foto, nós brindamos, fizemos tudo porque estava tudo certo e no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, foram os 40 dias mais longos da minha vida. Porque aí até eu pegar a chave se passaram 40 dias. Foi 40 atrasando, né? Foi. pedindo documentos que já tinham sido enviados 3, 4, 5 vezes, a informação, a comunicação não fluía. Então, assim, hoje, depois que eu passei pela constelação, eu posso garantir que várias coisas nesses 40 dias eu vejo como comportamentos padrões que eu carrego. Por exemplo, a comunicação. Você está aqui, Larissa, a gente não teve muita oportunidade de conversar essa última semana, mas, assim, eu carrego esse padrão onde a comunicação é muito falha entre os meus familiares e o que vinha para mim, vindo de resposta do financiamento, era uma comunicação falha. Ninguém conversava com ninguém, apesar de estar todo mundo copiado no mesmo e-mail. É uma coisa assim que você fala, poxa, que estranho, né? Uhum. Então, naquele dia, no café, eu acho que eu realmente me permiti, né? Eu falei, eu vou me permitir a tentar essa nova ferramenta. Eu faço terapia, outros métodos de terapia há muitos anos, mas eu realmente
nesses 10 dias eu tô acessando, eu não sei, nem sei quais são os termos corretos que tem que falar, Raquel, você pode até me corrigir, mas eu acho que eu estou acessando um lugar, ou eu estou vendo um lugar sem muitos recortes. E isso está me permitindo não tentar me sabotar tanto, que é uma palavra que a Raquel fala. Essa semana eu continuo, gente, eu continuo passando por muitas provações. Essa semana foi uma semana muito tensa, que eu acordava e falava, bom, eu preciso, mas tem algumas falhinhas aí que no processo a gente vai aprendendo, aí eu vou lá pro espelho, olho pro espelho, falo o que eu tenho que falar, Amanda, você é forte, você vai conseguir, você é isso, e passo o dia tentando me lidar com as coisas que vêm acontecendo, mas eu vejo que realmente tem coisas que travam. Então, eu acho que a constelação, ela me levou a ter um entendimento mais claro de onde eu posso chegar a partir do momento que eu compreendo e eu honro toda essa história familiar. Então, quando a Raquel falou assim, a gente tem medo, a gente traz frustrações passadas, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. É justamente isso. Eu acho que eu estou com meu marido há 30 anos e fora os 30 anos eu também tenho a minha história de vida que veio aí, ó, junto comigo até agora. E lá no meu inconscientemente, no meu inconsciente, é meio que isso, que eu falo assim, eu não posso ser diferente, eu não posso fazer diferente. Hoje, para mim, tá ficando claro que é como se eu tivesse ficando claro, mas assim, eu estou no processo ainda. É como se eu não pudesse quebrar esse ciclo. E aí, como eu não posso quebrar esse ciclo, eu me saboto para me permanecer nesse ciclo. Então, ao mesmo tempo que eu quero viver o momento, ter conquistas, eu falo, poxa, mas se eu fizer isso, eu sou diferente de todos. Não que eu seja diferente de todas da família, eu não sei ainda explicar, né? Como eu disse, eu tô num processo. E o que eu acho muito legal eu pontuar aqui, gente, porque assim, o tema, constelação, religião, que vocês também falaram aí, eu acho que é muito importante eu pontuar aqui, porque tem pessoas que também têm um bloqueio de falar sobre constelação, sobre como entender esse campo e tal. E aí, até reconhecendo o perfil aí da Raquel, que eu estou apaixonada por tudo isso que eu estou vivendo, é que de fato ela nos mostra que não tem nada a ver essa crença, ela não está vinculada, é muito pelo contrário, né? Então eu acho que também tem pessoas que falam assim, não, eu não quero mexer nisso, eu não quero entender isso é contra a minha religião, isso é contra você. Então, assim, o que você acha disso? Essa semana que eu podia falar, eu só escutei pessoas, não, mas como assim você acha que isso é normal, sendo que você é evangélica, sabe assim? E aí eu falo, gente, não é sobre isso, não tem nada a ver sobre isso. Então eu acho que é interessante eu também pontuar que isso foi uma descoberta muito incrível nesse processo. E para resumir, depois que eu aceitei aí a dica da Larissa, que com todo o seu carinho me colocou em contato com a Raquel, que me atendeu de imediato, como eu disse, foram mais de 90 dias, eu já estava assim, eu me lembro que naquele final de semana, a Larissa sabe mais do que ninguém, o tanto que eu entrei em desespero, o tanto que eu chorei. E aí eu fiz a constelação. Foi um dia, apesar de ter sido naquele momento uma única constelação, gente, foi assim, parece que foram dias ou anos, porque foram muitas horas. E a gente terminou que eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu nesse dia, o que aconteceu nessa tarde. No dia seguinte, eu entrei num estágio que eu não tinha forças para nada, e eu estava tentando me conectar comigo mesma, entender tudo que estava passando, meus sentimentos, a minha cabeça que não parava. E aí passou-se um dia e na terça-feira, isso aconteceu no domingo, aí foi na segunda esse dia, e na terça-feira nós tivemos a resposta positiva de que tinha sido aprovado e de uma forma também
rápida, meio que impossível, como para Deus também tudo é impossível, eles mandaram uma mensagem falando, não, amanhã você tem que estar aqui, então, tipo assim, para pegar a chave da sua casa, então, assim, algo que foi assim, em 72 horas eu saí do desespero de estar sentada no chão chorando e não saber mais o que fazer, qual caminho seguir, não entender o que estava acontecendo, porque toda a minha documentação estava totalmente correta, estava tudo redondinho, eu não atrasei um prazo, tudo que eles forneciam, tudo que eles pediam, nós fornecemos. Tinha algo que não ia. E aí, de repente, 72 horas após a constelação, após tudo isso, e eu até falei para Raquel, e graças a Deus também, porque pegar esse. E desde então, eu estou aí nesse processo, tentando entender tudo isso, me permitindo viver. Posso dizer que eu estou passando por um alívio emocional muito grande, porque à medida com que aos poucos você vai entendendo algumas situações, e aí eu mando uma mensagem, a Raquel fala, não, faz isso. Olha, observa dessa forma. Eu falo, olha eu tentando me sabotar. Não, peraí, deixa eu voltar para minha realidade, deixa eu colocar minha cabeça no lugar. E como uma forma única e ímpar, eu consigo ter um alívio emocional e falar assim, bom, peraí, eu não tô fazendo nada de errado, eu vou honrar isso, eu não vou honrar aquilo, eu vou fazer aquilo. Estou seguindo nessa, né? E amanhã faremos 15 dias que eu estou nesse processo e que, de fato, posso dizer que foi muito benéfico para mim, assim. E se eu pudesse indicar também quem está passando por isso, eu acho que teria que fazer até antes do processo, não precisaria ser tão martirizante igual foi no Sim. Nossa, você me emociona, sabe? Você falando assim, eu voltei nos seus sentimentos, de como a gente passou tudo isso juntas. E, e na verdade não foi na terça, acho que foi na segunda-feira à noite que a gente recebeu a resposta. Foi assim que o seu marido também terminou. Eu recebi o e-mail, a mensagem. E lembrando uma coisa também que foi muito, muito assim, intrigante, foi que a própria Lender, ela falou assim, eu nunca vi um file tão difícil. Eu nunca vi algo tão quase sobrenatural, realmente, entendeu? Sim. E aí ela falou isso pra mim, ela falou, Larissa, eu não entendi. Ela falou, até agora eu não tô entendendo o que que aconteceu. E aí eu falo, uau, sabe? Olha só o poder, né, que a gente tem de destravar tudo pra conquistar os nossos sonhos. Eu falei, não, a gente precisa dividir isso com o mundo, né? E Ahn, é muito legal ouvir vocês falando assim, né? E assim, toca o meu coração porque o meu trabalho é a minha alma falando. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu amo o que eu faço e eu estou muito honrada de estar com vocês nesse processo. E é uma coisa assim, não existe punição. Deus não quer punir a gente. Deus quer que a gente evolua. E se a Amanda é a responsável pela evolução do sistema familiar dela, ela precisa evoluir. Se a Larissa é a responsável pela evolução do sistema familiar dela, ela precisa evoluir. E evolução requer ver aquilo que a gente não vê. Isso é bíblico, que tenha os olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, assim, falando um pouco da questão da religião, existem pastores consteladores, padres consteladores, espíritas consteladores, ou seja, a questão não é essa. A questão é que a ferramenta acessa, claro que bem conduzida, acessa o inconsciente de uma forma profunda e libertadora. E eu acredito que tudo que vem nos trazer amor, paz, consciência é divino. Eu tive a honra de estar com Bert Hellinger em 2016 e ele era uma pessoa incrível. A grande questão, inclusive, Amanda, na constelação familiar, é o jogo de crítica e julgamento. Então, quando eu tiro isso da minha vida, né, quando eu tiro os julgamentos, ter casa é ruim, ter casa é bom, isso é julgamento. Não ter casa é algo que é meu sonho. Então, quando eu realizo isso, todo o meu sistema em mim vai ficar melhor. E isso é vida, isso é estar bem. Então, se a gente tirar os limites mentais, constelação não é mental, é um processo sistêmico, ele não é mental. E olha, gente, a verdade é o seguinte,
existem só dois caminhos na vida: medo ou amor. Se a gente está no amor, a gente tem um resultado. Se a gente tem medo, a gente tem outro resultado. Eu falo que o amor é conduzido por Deus, o medo é conduzido lá pelo outro lado, que a gente não precisa citar. E quanto mais a gente estimula, de várias formas, pelas crenças, pelas falas, pelos limites da gente, o medo, a gente está do lado de lá, a gente não está do lado divino da vida. E uma das coisas que a constelação traz para mim, assim, eu faço constelação para mim, eu tenho, né, uma pessoa que faz para mim, porque eu acredito na ferramenta. Meu filho fez uma constelação muito importante na vida dele, essa vale outra live. Então, assim, a gente precisa entender que aquilo que vem para somar e para tirar a gente do limbo, da parte que não está legal da nossa vida, e se a gente tem uma fé, se a gente pediu a Deus antes, é divino e a gente precisa seguir. Quantas coisas estão colocando na nossa cabeça aí, né, na internet, que não tem nada com nada, e a gente ainda acaba acreditando. Esses dias me mandaram um vídeo falando mal da constelação, e o cara falando que constelação não é mental, é um processo sistêmico, ele não é mental. E olha, gente, a verdade é o seguinte: existem só dois caminhos na vida: medo ou amor. Se a gente está no amor, a gente tem um resultado. Se a gente tem medo, a gente tem outro resultado. Eu falo que o amor é conduzido por Deus, o medo é conduzido lá pelo outro lado, que a gente não precisa citar. E quanto mais a gente estimula, de várias formas, pelas crenças, pelas falas, pelos limites da gente, o medo, a gente está do lado de lá, a gente não está do lado divino da vida. E uma das coisas que a constelação traz para mim, assim, eu faço constelação para mim, eu tenho, né, uma pessoa que faz para mim, porque eu acredito na ferramenta. Meu filho fez uma constelação muito importante na vida dele, essa vale outra live. Então, assim, a gente precisa entender que aquilo que vem para somar e para tirar a gente do limbo, da parte que não está legal da nossa vida, e se a gente tem uma fé, se a gente pediu a Deus antes, é divino e a gente precisa seguir. Quantas coisas estão colocando na nossa cabeça aí, né, na internet, que não tem nada com nada, e a gente ainda acaba acreditando. Esses dias me mandaram um vídeo falando mal da constelação, e o cara falando que falou com o Bert Hellinger em espanhol. Bert Hellinger era alemão, e pelo que eu sei, posso estar muito equivocado, eu estive com ele em 2016. Ele usava tradutor o tempo inteiro, porque ele não entendia nem falava uma palavra de espanhol ou português. Eu falei, gente, tem gente que acredita nisso? Será? Será que é verdade esse negócio? Assim, sabe? A gente precisa entender onde a gente põe a fé da gente. Mas né? Isso é muito importante, e aí eu quero até também parabenizar vocês duas aqui, né? Aproveitar essa live em público. Eu falo, a Larissa sabe, eu falo para ela que ela é um refrigério na minha vida, assim, quando ela virou minha psicóloga. Não, mas lembra que eu te falei, eu só consigo te ajudar porque eu tenho a Raquel. Sim, e eu fico muito honrada de ver essa cadeia se formando. Isso é muito legal, isso é muito bom. Coisa também que eu achei incrível, eu já falando que eu adoro falar também, mas que nem você falou, a gente pode mudar o mundo, né, com algumas atitudes, né, e até um pouco da minha profissão, mas eu acredito muito nessa junção de pessoas, nessa junção de cada um ter ali o seu conteúdo para poder dar e oferecer. Mas enfim, mas eu também acho, Raquel, que o profissional também faz a diferença, né? Eu me senti você vê que até no processo a gente sente com medo, né? Eu me senti muitas vezes envergonhada de te procurar. Quantas vezes nesses últimos dias eu falei, ai, Raquel, eu tô te enchendo. Ai, Raquel, eu tô te incomodando. Ou pra Larissa também, que eu me lembro que eu falei muitas vezes. Porque assim, e muito pelo contrário, até a aceitação de que eu consegui uma profissional que tá ali disposta a me ajudar a colocar num caminho legal, eu acho que era uma trava. Então, assim, eu acho que o profissional, tanto para, né, como é o tema da live, para destravar alguma coisa, ou como é a Larissa, como foi a nossa corretora, e a gente já falou mil coisas para ela sobre o perfil de profissional que ela é e o tanto que ela nos encantou, é a mesma coisa que está acontecendo com você, Raquel. A gente tem
pouco contato, poucos dias de contato, apesar de ser um contato muito intenso, mas já é possível eu perceber toda a sua dedicação. Então, quando eu escuto uma live e vejo você falando que o seu objetivo é trabalhar com a família em prol disso tudo, eu fico muito feliz de saber que eu estou num caminho certo. Porque, como eu te disse, a gente está passando por um processo, eu estou passando por um processo. Dia após dia, eu vejo situações acontecendo. Hoje pela manhã, se eu fosse contar aqui, daria outra live, mas hoje pela manhã aconteceu algo que depois eu fiquei sentada e eu falei, meu Deus, o que foi isso? Sabe assim? E aí, ao mesmo tempo, vem a voz ecoando. Amanda, isso são sabotadores. Mantenha o foco, canetinha na mão, papel, porque eu comprei até um isqueiro esses dias, de tanto que eu ando queimando papel. E é isso, porque senão eu, sem perceber, eu já posso deixar minha mente ficar dominada por algumas coisas, e aí aquele medo me trava, e aí o meu dia já ia virar atravessado de novo, ou não iria acontecer nada, só que inconscientemente algo vai acontecendo, que é o que eu falei, essas travas. Então, é uma luta diária, né? Porque eu ainda estou no processo, né? Tô novinha, sou um bebezinho, tô conhecendo tudo. Como eu disse, eu não sei as falas, eu não sei nem qual é o comportamento que eu tenho que ter. O que eu consigo ver é que realmente eu tive um benefício muito rápido e único e ímpar. É assim, o que eu vivi naquele domingo, aquelas horas, assim, eu posso fazer um relato muito bom do que aconteceu. De tudo que aconteceu nos próximos dias, teve a aprovação e realmente você falou, Larissa, eu me lembrei aqui, porque foi tanta coisa. Foi à noite, o Denner nem estava comigo, a hora que você me ligou já era umas 8 horas da noite, não foi? Que tudo aconteceu. E então, assim, foram poucas Nunca vou horas. esquecer desse dia. Foram poucas horas. Mas, assim, é isso. Então, assim, se eu pudesse realmente indicar, como eu disse, eu até essa semana conversei um pouco com a minha irmã, que mora no Brasil ainda, e a minha irmã é advogada, e estava falando de como também vem acontecendo nos tribunais, né? Porque existem outras coisas, e eu fiquei super impressionada com isso, até cheguei a comentar com. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente se permitir, ou pelo menos, isso eu falei para o meu marido hoje, eu falei assim, você precisa, pelo menos, refletir com um olhar diferente para essa situação. Falar, poxa, será que isso mesmo? Será que esse comportamento não é um padrão que eu estou carregando? Perfeito, é um padrão, você vai honrar esse padrão, mas você precisa levar ele adiante na sua vida. A gente não pode reescrever, mas não anular, né? A gente pode reescrever sem anular o resto. Sim. Então, assim, eu também fiz um dever de casa, que eu assisti um filme recentemente, que fala muito sobre isso, e aí você fala assim, poxa, é muito... eu tenho muitas coisas que eu teria que falar sobre o filme, mas se eu tivesse que resumir, é o compreender para perdoar, né? É uma fala que a própria minha irmã fala, mas é literalmente isso, é compreender, perdoar e falar, puta, vou voltar à vida. Exatamente. Então, Exatamente. E tudo isso, sabe, a gente tem se perdido dessas coisas pelo excesso de informação. A gente quer isso aqui, a gente quer aquilo ali, a gente busca site, a gente busca não sei o quê. E ok, não tem problema em buscar. Mas essa falta de ordem, de direcionamento nas informações também nos deixa louco. A gente precisa começar a centrar, eu falei na última sessão para a Amanda, nós somos seres únicos e não podemos perder isso. Sabe, eu sou única no que eu faço, eu coloco a minha presença, eu coloco o meu amor. Larissa é a única na área dela, ela coloca presença, coloca amor. Olha a profissional que a Larissa é, né? Amanda é única, ela coloca amor, coloca foco. A gente precisa começar a parar de se comparar, de achar que o mundo, a nossa vida vai ser definida pela experiência do outro ou pelos reels que a gente vê todos os dias, pelos stories que a gente vê todos os dias. Não. A nossa vida vai ser definida por aquilo que a gente tem dentro e nem sabe ainda. A maioria não sabe. Vai ser definida a nossa vida
pela nossa postura infantil ou adulta que a gente toma, né? A partir daí. Vai ser definida por aquilo que a gente está acreditando. A fé do tamanho de um grão de mostarda tem valor. E a gente está acreditando no quê? Né? A gente está acreditando nesse monte de coisa que a gente vê, mas sem olhar para a gente. Né? Eu fico pensando assim, se Jesus estivesse aqui, ele ia olhar e falar assim, ai, 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 o que esse povo está fazendo? Porque é um monte de informação que seria para subir, para elevar, para a gente subir degraus, e a gente está pegando os pontos que são favoritistas para a gente. Como é que chama quando a gente olha? Porque eu recebo muito isso assim, só aquilo que me interessa, que valida aquilo que eu acho que eu sou, né? Aquilo que eu quero te provocar, Larissa, eu pego um Reels e mando para você assim, tá vendo? Eu tenho razão. Tá vendo como é que é? Amanda, te mandei um, tá vendo, Amanda? É assim que é. E não numa construção de que pensa diferente, olha diferente, avalia diferente. Eu também tenho a minha parte equivocada nessa história. Então, nós duas aí, olhando pra gente, a gente tem uma construção legal. Uma das coisas mais que as pessoas mais querem na vida é que o outro admita que errou com ela. Eu querer que a Larissa ou a Amanda admitam que erraram comigo. É uma das coisas que a gente mais quer. Mas o quanto a gente admite que errou também nesse processo? Que fez algo equivocado, que a gente está no inconsciente. Então a gente tem que sair desse papel de vítima do outro e olhar e falar assim, peraí, eu atraí uma situação dessa na minha vida, qual a parte em mim precisa ser mudada? Qual a parte em mim precisa ser avaliada? E aí nós vamos, com certeza, construir um mundo melhor, porque todo mundo de verdade vai estar fazendo a sua parte. Sim. Né? Sim. Concordo 100%. E ó, mais um relato, hein? Hoje eu vivi isso do outro, né? Porque de manhã, como eu disse, aconteceu uma situação engraçada e aí eu já mudei o comportamento, porque aí na hora que eu fui falar, eu falei, bom, eu sei que eu fiz isso, que eu tô tendo esse comportamento e que eu sou assim até agora. Porém, eu quero daqui pra frente que tal coisa seja diferente. Então, eu preciso fazer minha parte, vocês precisam fazer isso, e enfim, né, que não vem ao caso eu contar aqui, mas eu acho que é essa mudança de comportamento também, que quando você vai entendendo, fica melhor. E aí eu acho que você entra no que eu falei do alívio emocional, entendeu? Porque aí você fala, puxa, foi tão fácil falar, né? Foi tão fácil conhecer que eu também faço parte do que está acontecendo aqui. E eu acredito mesmo, né? Que a gente pode realmente fazer a diferença e viver um mundo melhor. Sim. Para finalizar a fala, porque eu de fato também preciso sair, porque eu tenho que ir lá que a minha geladeira vai chegar hoje. Que bom, que bom. Olha, querida, eu estou muito feliz de ver a sua realização. Eu tenho certeza que você está construindo, você está indo para o seu lar, que é algo que nós estamos focadas em trabalhar juntas, e você merece muito mais, e tudo vai fluir, porque quando Deus entra na frente, nada nos impede. E o que a gente está fazendo, na realidade, é desenvolver pensamentos, sentimentos, falas e atitudes direcionadas para o bem, para o melhor, e não para o pior da nossa vida, né? Quando a gente põe ele na frente, eu creio. É na prática, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Mas podem contar comigo, eu tenho vários testemunhos, são poucos dias, mas eu tenho, você falou do Única, ontem também eu estava fazendo uma reunião a trabalho, né, que eu trabalho no Brasil, e aí o gerente lá estava falando, aí ele falou assim, Amanda, olha, você me desculpa, você tá falando, mas você sabe que você é uma consultora única aqui, tá? Excelência. A sua cultura é de excelência aqui dentro. E aí eu fiquei pensando, porque quarta-feira foi sobre isso que nós discutimos, sabe? Eu fiquei pensando, falei, poxa, é verdade, né? Eu sou essa pessoa, eu estou lá todos esses anos e sou a profissional que sou, graças a Deus, porque eu sou única no que faço também. Eu contribuo para que tenha esse sucesso nos meus projetos, né? E é muito gostoso também você poder sentir essa sensação, tá? E não se sentir culpada por isso, porque eu acho que essas falas, elas nunca... eu acho que muitas vezes eu fui reconhecida, né, profissionalmente, mas eu acho que eu nunca me permiti escutar isso. Eu nunca me permiti escutar. É como se eu não pudesse
ter um sucesso, como se eu não pudesse, entendeu? E eu acho que pela primeira vez ontem, quando eu saí da reunião, eu desliguei, eu falei, caraca, que comentário legal. E eu até comentei com meu marido, eu falei, eu acho que você devia me dar umas flores hoje para mim. Assim, soou muito diferente para o meu ouvido. Sim, foi assim, muito engraçado. E a gente conversou sobre isso quarta-feira, assim, a gente gastou aí 40, 50 minutos falando sobre o ser único, entendeu? E a gente não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e a gente passa uma vida inteira sem saber quem a gente é. E aí, olha que interessante, você está falando depois de tantos anos, agora você tomou posse de que você é alguma coisa a mais, um pontinho a mais nessa história. E é isso, sabe? Às vezes a gente conhece a palavra, conhece a Bíblia, conhece o versículo, conhece o Reels, conhece as informações, mas a gente não aplica. Você teve a oportunidade de aplicar nessa semana aí, né? Algo muito valioso para todos nós, com certeza. Que coisa boa. Fico muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Meninas, eu queria muito agradecer vocês. Não, eu que queria agradecer vocês por tirarem esse tempo de estar aqui hoje. Eu vou finalizar a nossa live, que já faz um tempinho que a gente está aqui. Tá. Mas, assim, olha, se vocês têm o mesmo sentimento, ou o que eu posso falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Eu acredito, assim, que é realmente se conhecer e entender quando olhar para você e falar assim, eu acho que eu realmente preciso destravar aí os meus sonhos, destravar aí coisas que eu quero conquistar, mas não consigo por algum motivo. Então, peço para vocês que vocês olhem para dentro de vocês mesmos e pensem, poxa, eu acho que faz sentido, né? Eu ter essa pessoa para me ajudar, porque é você mesmo que vai se ajudar, né? Mais ninguém. E eu vou deixar o contato da Raquel para vocês. Amanda, muito obrigada. Você é muito querida, você realmente é única, tá? Você é uma pessoa muito especial e que, de alguma maneira, eu acho que Deus colocou nós duas juntas, nós três juntas, para que isso acontecesse. Então, tudo tem um motivo, né? Um propósito. E essa casa, esse sonho seu, ele era algo que tinha que acontecer. E para acontecer, eu tive que entrar nisso, a Raquel teve que entrar, mas é tudo mérito seu, porque vocês merecem, tá? Sim, com certeza. E eu com certeza. adorei, eu adoro, e assim, foi um processo muito bom, assim, muito bom. E eu espero que a gente possa juntas realmente ainda ter outras lives, contar outros relatos, ajudar, e assim, eu também, isso me faz muito bem também. Então, eu continuo à disposição para falar. Estou no processo, quem sabe daqui umas lives eu posso falar sobre temas mais profundos. Com certeza. Eu quero agradecer. Estão me ouvindo? É porque entrou um alarmezinho aqui. Eu quero muito agradecer a Larissa pela generosidade, por essa expansão. Amanda, por ter se permitido também. Se vocês não se permitirem, as coisas não acontecem. E eu vejo que agora, depois de 1 ano e meio, eu consigo ver o que Deus está esperando de mim com mais claridade, né? O que Deus está esperando de mim aqui nesse país maravilhoso que tanto nos acolhe e que tanto entrega para a gente. Eu estou aqui a serviço, pronta para entregar o meu melhor aí às pessoas que precisam, com certeza. Obrigada, meninas. Em breve nós vamos, eu e a Larissa, tomar café na casa da Amanda. Sim. Estou esperando vocês. Tá bom. Beijo. 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 Até mais.